de uma coisa orgânica. A Pax nasceu em 2010, mas a gente tudo que você vê no portfólio antes de 2010 é essa reunião de amigos. Eu tinha um escritório, era sozinho, tinha um estagiário, e aí terceirizava muito trabalho para outros escritórios. A gente brinca que eu ganhava dinheiro com ilustração e gastava dinheiro com arquitetura. Era basicamente o que a gente fazia. A gente terceirizava serviço para outros escritórios e esse dinheiro que entrava a gente investia no escritório. Que o principal significado acaba sendo paz, mas foi uma vez... tradução, na verdade, é paz. Em latim. É utilizado em latim, mas é utilizado como sigla para pessoas para passageiros, participantes. Atualmente, por conta da oficina, a gente tem, além do estúdio, uma oficina que executa, então um laboratório de execução. Então acho que talvez esse misto de projeto e execução é a inspiração dessa porta de entrada com os projetos a partir do desenvolvimento de concursos foi bem importante, porque foi uma maneira de mostrar o potencial de desenvolvimento de projeto, o potencial criativo a partir desses concursos, e aí formatar um portfólio, né? Eu acho que esse portfólio é importante. Sim. Algo que talvez a gente seria um conselho, né, para dar. E por isso a participação em concursos acaba sendo uma boa oportunidade. Uma pessoa, né, ao longo da vida você também vai mudando, você vai se propondo a experiências diferentes, mas tem uma linha, obviamente, né, tem uma essência. Exato. Uma essência que você vai descobrindo ao longo do tempo também. Então eu imagino, eu já ouvi de alguns colegas nossos, arquitetos, designers, enfim, eles identificam às vezes com mais facilidade, inclusive, né, natural, porque eles estão olhando de fora. Existe uma linha de raciocínio que liga todos os projetos, mas não é a nossa preocupação, acho que esse é o grande ponto, manter uma linguagem fácil de identificar, por querer que aquilo seja automaticamente identificado. Não é nossa intenção. A gente trata cada projeto como único nesse sentido. Eu sei que outros estúdios também tratam, obviamente, de forma única cada projeto, mas nesse sentido de tentar extrair daquela oportunidade os resultados para aquele projeto. E não se prender à utilização de determinados materiais ou de determinadas soluções arquitetônicas até. Independente da instituição e consequentemente do plano da instituição de ensino, buscar. A gente hoje, por conta da tecnologia, tem acesso a todas essas ferramentas, essas informações. Então, ainda que vocês não tenham dentro da instituição, busquem por isso, porque acho que talvez essa seria a última dica, né? Portfólio, alinhar as expectativas e utilizar essas ferramentas, se elas não estão sendo ensinadas. E hoje está cada vez mais simples, né? Porque o conteúdo você consegue achar em qualquer lugar. É difícil eleger né? Acho que de arquitetura, Tecnomec. A Tecnomec. A gente... Ela tava aqui, assim, acho que tiver que eleger a gente vai de novo, que vocês falaram concentra tudo, a Tecnomec foi muito expressiva pra gente. Porque foi uma conquista em termos de legislação para conseguir construir o projeto naquela implantação e livrar aquela esquina, o que não é normal fazer em São Paulo. A inserção urbana. A inserção urbana do projeto, porque normalmente, eu lembro na época de faculdade, eu queria conhecer alguma casa do Rino Leve, eu chegava, tinha um muro. Aí eu tocava campainha, aparecia uma pessoa, eu falei, eu quero conhecer a casa, não pode. E você não conseguia nem ver a casa, porque tinha um muro. Sim. E de convencimento, não só convencimento, mas também de diálogo com o cliente, porque a esquina, todo mundo fala, aquela vaga irregular, tal, do carro ali. E eu falo, cara, na verdade é uma doação dele, ele tá doando, e foi um processo de convencimento. Aquela garagem podia ser fechada, porque é terreno dele. E a gente convenceu ele que livrar a esquina, porque não tinha passeio, não tinha circulação para as pessoas que passavam naquela rua que é a menor, que é a Conselheiro Pereira Pinto, seria uma gentileza urbana que ele faria para a cidade. E ele achava que, não, o mendigo vai morar embaixo da marquise. E a gente falava, não, se o mendigo num dia de chuva ficar aí, com certeza no dia seguinte ele não vai mais estar aí. E de fato aconteceu, porque a gente ficou com o estúdio, era próximo da obra. E a gente passava lá e tinha, quase todo dia dormia o mendigo na marquise. Só que no dia seguinte não tinha mais ninguém. E
qual o problema? Você ainda está salvando o cara da chuva, você está dando um abrigo, você está dando... Cara, a cidade é um pouco mais gentil. Consequências da nossa cidade, ela existe, né? Ela existe, não adianta fechar. Ela não vai deixar de existir porque tem um muro, então... Esse projeto especificamente é muito nítida o resultado e a relação direta que tem com a participação do cliente. Ele participou do processo ao longo de todo o projeto. Exato. E também, acho que assim, para nós é um projeto que tem de fato muita importância, essa questão da inserção urbana, o programa em si, porque é uma edificação para essa dinâmica do trabalho e da residência acontecendo mesmo. Então, ele é muito significativo em muitos aspectos. Acho que é o principal... O desafio estrutural, que tem aquela laje inclinada. Aquela parede inclinada, de fato, foi um desafio estrutural. E que também é interessante porque a gente projetou pensando como seria o espaço, como do ponto de vista de insolação, acústica, e a gente tinha receio, assim, será que isso depois vai se concretizar? Porque é um puto investimento. E aí porque é muito barulhenta a região ali. Na frente passa muito ônibus e é uma sala de aula em cima da calçada. Então, e a rua menor não, a rua menor é silenciosa, mas a rua maior é muito ruidosa por conta do terminal. E de fato é um silêncio. Você está dentro da sala de aula ali, não escuta nada, é tranquilo. E a gente tirou partido estético disso como para essa laje ser inclinada. Sem contar o dinamômetro que está embaixo, que quando ele está fazendo teste de desempenho dos carros, aquela fumaça é toda jogada para cima, para não jogar também na calçada nas pessoas, né? Então aquilo é retirado por cima, então aquilo funciona como um exaustor. E para a fumaça também não retornar para dentro da sala de aula que estava em cima, tem essa aba que é para retirar o gás que está lá. Então, assim, o resultado desse projeto, assim como a gente estava dizendo, né, ele é único porque ele está diretamente relacionado às necessidades do cliente. Exato. A participação do cliente, a compreensão cultural do cliente. E isso tudo influencia no resultado de um projeto de arquitetura. É bem importante. Assim, ele compreendeu a nossa intenção. E não foi que no primeiro momento ele... Então, ele é bem parte Ele olhou disso. E falou... Puta, que legal. Pode fazer. Não, ele foi uma olhou... construção juntos, Ele foi embora com o projeto um tempo... Aí depois de uns 2, 3 dias ele ligou e feliz, assim, tipo, acho que ele mostrou para algumas pessoas, eu não sei o que aconteceu. Ele absorveu aquela informação, aí ele ligou e falou, gostei, vamos fazer. Mas, e aí, assim, esse vamos fazer foi em 2010, o projeto ficou pronto em 2015. Né? Você vê que é elástico o tempo da arquitetura, assim, é uma coisa que... Por isso que você é um jovem arquiteto, até 40 anos você ainda é jovem arquiteto. Não tem jeito. Porque as coisas demoram para fazer.